Discurso. Então, muito obrigado, né, a todos que se dispuseram a estar aqui, a convite da minha família, né? Eu não sabia até recentemente, eles foram obrigados a me contar, por motivos que não vêm ao caso, mas me contaram. E fiquei surpreendido mesmo, né? E fico feliz, principalmente com a presença dos irmãos, com o carinho, né, de cada um, é o trabalho de fazer coisas tão bonitas, né? E eu estava meditando na minha vida, né? Que quando a gente chega nos 60, a gente pensa, poxa, é uma etapa, né? Uma etapa que se foi. E Deus colocou na minha mente desde quando eu estava no útero, como diz a Bíblia, né? Porque todo chamamento de Deus, ele começa no útero. O chamado de Paulo, chamado de Jeremias, né? Que diz, ó, no ventre eu te conheci. E quando eu nasci, eu já nasci para morrer, né? Minha mãe salvou a minha vida, correu e entrou na sala do médico e me colocou nas mãos, era uma médica, né? Colocou nas mãos dela e ela me pegou, ainda neném, correu lá para dentro, porque eu já estava roxo, né? E foi o período em que houve a consagração, minha mãe me consagrou ao Senhor, né? E disse, pertence ao Senhor. Então lá no comecinho, né? E no decorrer, né, desde o começo, Deus estava chamando. No primeiro momento da minha vida eu não sabia, até quando eu cheguei aos aproximadamente 17 anos, 16, 17, quando me veio uma convicção profunda de chamado, e foi quando eu comecei a fazer planos para o seminário, né? Então, toda a trajetória, eu creio, sei, em convicção da mão de Deus em cada momento, em cada proteção, nos momentos de perigos que eu passei também, assaltos, acidentes, etc. E Deus assim foi guardando, preservando. E hoje, com 60 anos, eu olho e vejo que a caminhada foi boa, difícil, mas uma excelente caminhada por causa da presença de Deus. Agora, se eu fosse colocar uma coroa de sucesso nesses 60 anos, eu colocaria os meus filhos, tá? Então, eu sinto que fizemos um bom trabalho no sentido de cuidar, de educar, de orientar, e hoje o maior motivo de orgulho santo, tá? Não é aquele orgulho negativo, é o fato de que eu posso olhar para cada um dos meus filhos, né? E vê-los nos caminhos do Senhor, poder aprender com eles. Hoje aprendi com o Jonatas, né? Ele me contou uma história, eu quase chorei, mas os irmãos me conhecem, né? Eu me seguro e não choro. Mas quase chorei, ele me contou a história de um naufrágio. Aquela história me tocou muito, Jonatas. Então, ver como o Jonatas, com a sua visão de fé, né? Ele, de uma forma tão simples, me falar da importância da vida, da importância do evangelismo. E ver o Israel, né, se destacando como pregador, né? Chegou feliz esses dias e falou, pai, eu desabei quando eu fiz o apelo e 3 mãozinhas se levantaram. Felicidade de ver, né, alguém sendo levado a Cristo. Gabriel agora casando, né? Gabriel e a Fernanda, ali escondidinhos, escolhendo o modelo do convite, feito, planejado, desenhado pelo irmão, né? Pelo Jonatas. Com tantas opções, a Bia falou, não, leva um só, tá bom. Não, tem um monte de opções que ele desenhou. A Vitória e a Rebeca, com a vida inteira aí pela frente, né,
na enfermagem, na medicina, na música, né? De vez em quando chegam para mim, vai derreter toda essa vela. Elas chegam a ser orgulhosas para mim, né? Orgulhosas também, orgulho de Deus, né? Orgulho santo. Orgulho seria a satisfação, né, da bênção de Deus. A Vitória falando assim, minhas composições estão usando as minhas composições e planejando coisas com as minhas composições musicais, né? E daí a Rebeca chega para mim, olha, me gravaram para representar a universidade na área de música, ela cantando. Qual música mesmo? Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você, né? E tocando. A gente vê o Gabriel, né? Primeiro emprego dele, eu disse, não, você se prepara tanto para ser como é que é? Não era um aprendiz, era um ajudante, né? Alguma coisa assim. Eu pensei, não, eu sei da capacidade desse menino. Daí ele falou, não, mas eu quero esse trabalho. E eu acabei passando vergonha. Eu vou soprar a velhinha, tá? Está derretendo. É que eu não sopro o bolo, sabe, irmãos? Eu tinha esquecido. Porque senão sopro o bolo, não imagine. Época de pandemia, daí não sopra o bolo. Mas olha bem, já tiraram a foto eu soprando a velhinha. É que eu falo bastante. Mas o Gabriel, né, me traz muito orgulho porque ele, na maior humildade, assim, ele entrou, não, eu quero. E era muito longe, tinha todos os motivos do mundo para dizer não. Ele foi e ele simplesmente conquistou a empresa. Ele simplesmente era modelo, né? Quando ele saiu de lá foi choradeira do chefe. Ele viajava com o dono, né? Que admirava demais, porque colocando os pés em qualquer lugar eu sempre ensinei meus filhos é para abençoar. Então eu vejo o desenvolvimento de cada um, a capacidade e principalmente o compromisso com Deus, porque nada faria sentido se não fosse o compromisso com Deus. E cada um deles comprometidos com Deus. Então, se eu fosse coroar esses 60 anos com um troféu, seria o troféu dos meus filhos, nos caminhos do Senhor, adorando o Senhor. Agradeço os irmãos fazem parte da minha história, né? Eu olho para trás, eu vejo pessoas que eu conheço há muito tempo, não vou entregar a idade de ninguém, mas que em cada período, né, seja trabalhando com crianças, seja trabalhando em igreja, seja trabalhando em evangelismo, seja indo para uma favela, seja indo para pregar em alguma igreja, os irmãos estão sempre comigo, e isso é aquilo que Jesus prometeu, né? Jesus falou, se alguém deixar pai e mãe, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais em pais, mães, filhos, família. Então vocês todos aqui são a promessa de Deus, a promessa de Jesus se cumprindo na minha vida. Por isso eu agradeço todos os irmãos.